três fases: a líquida, a gasosa e a sólida. E essa é uma das características que influencia na distribuição dessas cargas oriundas de construções civis no solo e, consequentemente, na sua deformação. A maioria do solo que é bom para a engenharia civil já está sendo utilizado, restando apenas os solos que precisam de alguma técnica de melhoramento. A fundação é a estrutura responsável pela distribuição dessas cargas nas camadas do solo. E um tipo de fundação são as fundações profundas. Um exemplo são as estacas, que podem ser de madeira, de aço, concreto ou associação dos dois, e até mesmo de agregado. Um dos tipos de estaca existente no mercado é a estaca de agregado compactado, também conhecida como estaca RAP. O sistema de construção da estaca RAP foi desenvolvido em 1989 pela empresa GeoPig, que detém a patente dessa tecnologia. O processo consiste na perfuração do solo, na introdução de sucessivas camadas de agregado na sua compactação, gerando assim bulbos a cada camada, que resulta em um elemento rígido e no melhoramento das condições geotécnicas do solo. Em agosto de 2015, na Universidade Federal de São João do Rei, campus Alto Paraupeba, que é localizado na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, um grupo de alunos, orientados pelos professores Thales Moreira, Leandro Duarte e Erivelto Souza, iniciaram um projeto de pesquisa que envolve estaca RAP. O objetivo do projeto é estudar a viabilidade da estaca RAP modificada para pequeno diâmetro e com escória de aciaria como agregado artificial, ou seja, como material constituinte da estaca. Outro diferencial é o elemento de compactação utilizado, que será um martelo SPT, o que tornará o processo muito mais econômico. Conversamos com o professor Thales para entender um pouco mais sobre esse projeto que está sendo realizado no CAP. A ideia inicial surgiu de uma discussão entre o professor Leandro. Eu buscava um tema para uma tese de doutorado. Inicialmente, a gente pensava em trabalhar com mini estaca assentadas, sobre elas assentadas uma sapata, só que discutindo com ele e outros colegas, a gente viu que no campus, ao redor do nosso campus, a gente tem muito resíduo de siderúrgica, e um desses resíduos é a escória. E aí a gente começou então a pensar numa coisa parecida com essa ideia inicial e que utilizasse a escória. A princípio foi pensado a utilização da escória para conceber o concreto, para fazer então essa mini estaca. E aí, quando a gente começou a se debruçar sobre a literatura, a gente viu que existe uma estaca diferente e que ela utiliza material granular. No Brasil, já existe algumas estacas dimensionadas de forma com material granular. Só que a concepção estrutural e geotécnica desse modelo de estaca não é conforme esse modelo que a gente está propondo. Por quê? Deixa eu explicar brevemente. Bom, quando você pensa em estacas granulares, as maiorias utilizadas no Brasil são para dois tipos de solos, ou solos arenosos ou solos moles. Então, nos solos moles, você faz essa estaca com o objetivo de você acelerar o adensamento, e no caso dos solos arenosos, o processo construtivo, você faz com que essa estaca seja construída num processo de compactação contínua, em que você não faz um pré-furo do solo. Então, a gente estudou e a gente viu que nos Estados Unidos existe uma estaca chamada RAP. Ela leva esse nome e ela foi batizada por esse nome por uma empresa, então ela detém uma patente de toda uma metodologia de dimensionamento. Só que essa estaca, como eu expliquei das anteriores, a diferença é que ela é para solos que têm coesão. Então, primeiramente, você faz um furo no solo. Para que você consiga fazer esse furo, não é qualquer tipo de solo. Esse solo tem que ter uma coesão mínima, para que a parede do furo não feche, tá? Que é diferente do solo arenoso, que se você fizer o furo e você
fizer o furo por si, tirar, sei lá, uma camisa ou aquilo que está perfurando, o solo vai fechar naturalmente. E também, a estaca RAP, lá nos Estados Unidos, existe uma versão para solo mole, mas não é a versão com a qual a gente está buscando no nosso trabalho. Bom, e aí também, nessa mesma linha de raciocínio, a gente pensou em trabalhar, então, com o agregado, que seria a escória, para construir essa estaca num solo que tivesse uma coesão. Existe uma lacuna entre os modelos de estacas existentes. Por quê? As estacas, basicamente, elas são construídas para obras de grande porte, em que a tensão levada para o solo, devido às estruturas, é de uma magnitude maior. Então é necessário que você desenvolva uma estrutura de fundação mais robusta. Por outro lado, existe para as edificações de menor porte, né, as fundações superficiais. Então você tem sapata corrida, e fica aí a lacuna, então, do que seria uma estaca para um solo de média resistência e que poderia você trabalhar com edificações de médio porte, sei lá, edificações com até 3 andares, no máximo 4 andares, atender sobrados. E aí, então, a gente pensou em dimensionar uma estrutura construída de material granular, num pré-furo, e que atendesse, então, esse padrão de tensões gerados por esses modelos de edificações. Aliado a isso, ocorreu também, recentemente, um evento chamado CEF, que é da área de fundações, e um dos temas muito batidos nesse evento foi justamente o tratamento de solos, ou o melhoramento de solos para fundações, que é o caso da estaca RAP. O objetivo da estaca RAP não é ser o elemento principal de fundação, mas sim melhorar, num raio de influência, o solo onde você constrói essa estaca. E aí, ao melhorar o solo, este solo agora é capaz de suportar uma carga maior. Então, a ideia dessa pesquisa surgiu basicamente dessa forma. Bom, a vantagem da estaca RAP em relação aos outros tipos de estacas, a número 1 é o custo, porque é uma estaca que tem um custo relativamente competitivo em relação aos outros modelos de estacas existentes. O processo construtivo, na sua forma original também, e é patenteado, ele também é um processo construtivo barato. Então, foram desenvolvidos alguns equipamentos específicos e que não tem assim, um grande aparato tecnológico, mas foi desenvolvido um equipamento específico para a construção dessas estacas, em que eu tenho um equipamento que faz o furo e tenho um equipamento que é uma espécie de um pilão que vai compactar então a escória dentro deste perfuro. Bom, se tudo ocorrer conforme imaginamos, ela tem um campo aí, como eu falei inicialmente, de uma lacuna aberta, que é atender edificações de médio porte e construindo uma fundação que é de um custo mediano, não é tão caro quanto o custo dos modelos atuais de estacas existentes. E aí atende também solos de média resistência. Mas cabe salientar que o nosso projeto em si não é a estaca RAP em si preconizada e desenvolvida nos Estados Unidos. Nosso objetivo é criar uma estaca RAP modificada, de pequeno diâmetro, e como eu falei inicialmente, a gente vai utilizar como agregado a escória, e sendo que nos Estados Unidos é utilizado o agregado de rocha. Tá? Então, dessa forma, a gente compatibiliza duas coisas importantes. Primeiro, eu consigo dar um novo destino a um elemento que é poluidor, porque essa escória, e é a escória que a gente está pensando que está utilizando nessa pesquisa, é a escória de aciaria, é uma escória que tem menor uso atualmente, então ainda tem muitas sobras desse resíduo nas indústrias que são acumuladas em formas de pilhas, tá?
e existe aí então um estado latente poluidor. Esse material ele pode ser carregado pela água de chuva, pode parar em riachos, córregos, enfim, e ainda fica ali estagnado. Então, dessa forma, a gente consegue dar um novo destino aos que já existem, né, para essa escória de aciaria. E também o objetivo da nossa pesquisa é desenvolver uma metodologia de compactação que não utilize um equipamento desenvolvido pela Estaca Rápida nos Estados Unidos, que é basicamente um pilão acoplado a uma escavadeira mecânica. No caso da nossa pesquisa, a gente vai utilizar uma metodologia baseada na energia de compactação, tá? Intermediária, só que essa energia de compactação será aplicada na nossa estaca pelo efeito do martelo do SPT. O SPT é um equipamento não desenvolvido para essa finalidade, mas para a finalidade de sondagens. Mas é um equipamento que se encontra em quase todas as áreas do Brasil. E dessa forma a gente consegue conciliar um equipamento facilitado para construir a estaca. A gente tem a escória de aciaria como um elemento barato, né, de custo muito acessível. Tem a questão ambiental, é um projeto que tem aí um cunho de sustentabilidade e ainda a gente consegue desenvolver então uma estaca um pouco diferenciada da RAP, porque ela tem um diâmetro menor e ela então consegue atender os nossos objetivos, que é edificações de médio e pequeno porte, com um custo de uma estaca bem mais acessível do que os modelos de estacas ou fundações existentes atualmente. Para entender a escolha da escória de aciaria como agregado na constituição da estaca, entrevistamos o professor Heriberto. Bom, essa pesquisa começou por iniciativa do professor Thales, né, que está fazendo o doutorado dele em cima dessa questão de utilização de estacas RAP, que são estacas que você coloca abaixo das bases de estruturas das sapatas para poder reforçar, ou seja, melhorar a resistência do solo. Não tem que investir tanto com cimento, estrutura, coisa mais cara. Por que foi pensado na escória de aciaria? Assim, com conversa com o professor Leandro, né, e também é especialista nessa área, me chamaram para ser engenheiro de materiais e por ser metalurgista para explicar como é que seria o uso da escória. A escória na metalurgia tem 3 tipos de escória. Você tem a escória de alto forno, que é gerada quando você faz o gusa. Ela é uma escória formada pela sílica que sai do minério. No dia que você refina a hematita, vai sobrando o minério. Através do calcário que perde carbono, ele perde CO2, né? Através do carbono vai CO2, ele vai formando a cal e com isso forma a escória. É uma escória gerada no processo. Depois, essa escória tem muito uso. Ela é uma escória que a gente chama na aciaria de ácida, ou seja, ela tem uma relação de cal e sílica, onde a cal ela é muito próxima ao teor de composição, ou seja, ela é uma escória chamada ácida. Então ela dá um material vítreo, resistente, que é usado para cimento, que depois eles vêm até recompor com outros materiais para compor o cimento. Pode ser usado como lastro de solo, construção, pelo fato de ser resistente. A escória de aciaria é uma outra escória, uma escória sintética. Ela é gerada pelo silício que vai no gusa e oxida, ou seja, não é a sílica que vai sendo descartada, mas ela vai formando uma sílica nova. Então, dessa vez, você joga cal virgem lá dentro, durante o processo de refino. Na aciaria, você transforma o gusa em aço, queima o carbono, o silício e o fósforo, e sobra o aço. Essa escória ela tem um teor de cal muito alto. Então, ela tem uma capacidade de absorver água muito grande. Então, para certas estruturas, ela expande, ela desmoroa, ou seja, ela decompõe-se mecanicamente, mas é menos resistente em alguns casos, quando molha. Então, ela não é muito usada para cimenteiras, nem para lastro puro, porque ela pode expandir. A ideia deles é contar com essas propriedades ao fazer uma espécie de uma estaca, porque ao invés de usar cimento, eu uso a propriedade coligativa da escória para isso. Usando que ela é mais resistente que o solo, então já está colocando um material mais resistente, e ao molhar ela vai expandir, cimentar e reforçar mais ainda a estrutura. Então o uso dessa escória, ela permite você retomar o seguinte: hoje a escória de alto forno não é mais considerado descarte. Tem um conceito muito distorcido entre resíduo e rejeito em todas as engenharias. Muita gente confunde resíduo com rejeito, não são iguais.
Quando você vai fazer uma laranjada, você pega, descasca a laranja, porque espremer a laranja no seu espremedor pode fazer aquele sumo desagradável. Então a casca não participa. Quando você usa a casca, né, ou você vai bater a laranja no liquidificador, ou qualquer outra fruta, você vai tirar as folhas que vem com ela, o caule. Isso é rejeito, é descartado antes do processo. Depois que você faz a batida, não sobe um bagaço? Esse bagaço é resíduo, ou seja, ele é originário do processo. Tá? Então, o que separa um material de ser resíduo ou rejeito é em relação ao processo. Às vezes o resíduo de um processo é rejeito para outro. Tá? Os dois podem ser utilizados. É o que aconteceu com a escória. A escória de alto forno passou a ser utilizada a tal ponto que hoje ela é um subproduto. Ou seja, toda a escória de alto forno tem mercado. Cimenteiros, laço, tudo. Mas a escória de artilharia, por causa do alto teor de cal, ainda tem alguma restrição. Então, pensando nisso, que é um rejeito que está sendo, digamos assim, não utilizado, ainda está sendo descartado a tempo e ficando no mercado meio restrito, eles pensaram em fazer esse tipo de pesquisa, melhorando as estacas e utilizando esse resíduo da aciaria. Né? Bom, o que isso traz de vantagem? Traz 3 frentes diferentes. Primeiro, o aluno que está trabalhando no projeto com eles está vendo de perto tanto a ação de preparação das estacas, quanto a ideia de estar criando um material inovador, trabalhando com resíduo. Amanhã pode ser resíduo de construção civil, pode ser vários outros materiais que são descartados inicialmente e podem vir a auxiliar na composição desse trabalho. Estão aprendendo também a desenvolver documentos, a fazer papers, ou seja, para participar em congresso e tudo mais. Tem agora o Face Tech, para que já vão apresentar algum trabalho dele. Tem uma terceira situação que é muito boa, que é forçar assim, meio que de uma forma suave, claro, mas reintegrar o contato entre a faculdade e a empresa, voltando a fazer trabalho de parceria. Se você chega numa solução dessa para a empresa, o que é uma pesquisa hoje, amanhã vira uma frente de mercado, uma possibilidade de trabalho. E aí esse trabalho vai repercutindo, criando mais efeito, criando um efeito bombástico. Amanhã você tem um pouco mais de envolvimento, uma pós-graduação, ou seja, vai ter um efeito cascata de maior porte. Então, em todos os sentidos, esse trabalho é benéfico. Agora vamos ver o que os alunos Simon e Carolina, integrantes desse projeto no CAP, acham sobre essa pesquisa. Então, eu acho esse projeto muito importante, porque ele é muito extenso, né? Então, a gente tem contato a diversas áreas do nosso curso, né? Estamos fazendo diversos ensaios de solo, né? E a gente vai fazer alguns ensaios químicos também, que já não é tanto da nossa área, né? E a gente está fazendo bastante ensaio como agregado, que é o material que a gente está usando. A gente também está mexendo com a parte de ler artigo, que está sendo muito interessante, porque na hora de a gente escrever um artigo nessa área, a gente vai acabar tendo mais experiência, que inclusive é o que a gente vai fazer. Já está na hora de fazer também. Já está na hora de fazer. O projeto em si, ele visa diversas coisas, principalmente ver o comportamento, principalmente ver o comportamento da estaca. E ver o comportamento do solo. Não, fora que pra nós é uma coisa totalmente nova, né? Porque não tem essa pesquisa no Brasil, então pra nós tá sendo excelente. Fazer uma coisa que não tem, que não existe. E aí a gente tá na base do experimento, né? A gente vai fazendo aquilo que a gente observa que é certo, que a gente acha. Né? Porque aquela coisa, o primeiro objetivo mesmo do projeto é o fortalecimento do solo. Por que disso? Porque quando a gente vai fazer uma casa, qualquer estrutura, a gente procura sempre o solo bom, que tem mais baixa qualidade, para poder fazer a fundação e tudo mais. Só que, obviamente, o solo é uma coisa muito heterogênea e já está acabando as melhores partes. Onde agora tudo é só. Então, você tem que ter técnicas. A gente tem que trabalhar então você procura técnicas para fortalecer. Melhores, Então, então, ou seja, esse projeto nosso é para ver como que essa técnica vai realmente fortalecer o solo. Aí a gente está começando, então está sendo visado o solo arenoso, né, um solo tipo mole, solo fraco mesmo, e fez essas mudanças na estaca, por exemplo, porque a estaca original, aí a tecnologia dela é patenteada pela empresa da Geopir, lá dos Estados Unidos, e o que a gente está fazendo aqui está trocando o diâmetro da estaca, por exemplo, está sendo menor, e o método aí chama apeloamento, né, o termo técnico, que é o de penetração da estaca no solo. Ele foi modificado também para um método mais simples, para deixar o processo mais viável, no geral.
E então aí como o trabalho é muito grande, como a cara falou, tendo diversos grupos, Sim, aí vai ter o grupo que diversas vai. áreas. Cada grupo tá focado em uma coisa, vai ter o grupo que vai serve só para ver como que vai ser esse ensaio no laboratório, para depois fazer aqui no campo mesmo. Tem um grupo que faz ensaio com a escória, que a escória é um material que eles vão usar para fortalecer o solo, né? A escória de aciaria, porque ela não tem finalidade no mercado. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente vai fazer pesquisa com ela. E aí a gente vai fazer diversos testes para descobrir a composição química, mineralógica, física dela, comportamento e tudo mais. Que é o grupo está responsável por isso. E aí depois a gente tem que publicar os resultados, todos os resultados que a gente obtiver. É bastante ensaio, nossa, muito ensaio. E a gente está fazendo assim, né? Ultimamente está dedicando bastante tempo ao projeto, a equipe está vindo praticamente todos os dias. E a gente está dividindo as tarefas, né? Organização de equipamento, revisão de ensaio, etc. O projeto ainda está em sua fase inicial de execução, porém acreditamos que os resultados serão muito positivos e que retornará uma boa solução de engenharia para solos que não têm uma capacidade de carga elevada.